Deus está te chamando para um lugar de profundidade no conhecimento a respeito da sua pessoa. Se você quer crescer no conhecimento de Deus, você quer ir para uma vida mais profunda no Senhor, fica comigo nesse vídeo. Fala, meus irmãos, como vocês estão? Eu me chamo Gabriel Esteves, esse é o canal Incendiados, aonde nós incendiamos a sua vida através do conhecimento da palavra de Deus. Pois é impossível você olhar para Jesus por quem Ele é e não se tornar profundamente apaixonado e não ter o seu coração incendiado por Ele. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula da nossa série de estudos a respeito do conhecimento de Deus. E hoje eu quero te mostrar que Deus quer se revelar para ti, que a iniciativa da proximidade de Deus para com o homem parte de Deus. É Deus quem te chama para você se aproximar dele, é Deus quem abre a porta, é Deus quem te dá os meios e é Deus quem está te convocando para que você viva uma vida de conhecimento e intimidade com Ele. Vamos aprender um pouquinho a respeito do conhecimento de Deus e entender que Deus quer se revelar para ti. Antes de nós pegarmos e entendermos os meios que nós temos para se aproximar de Deus, os meios que nós podemos utilizar para ter mais intimidade, para conhecer a sua pessoa, para se relacionar com Ele assim como Ele é, primeiro eu quero que você entenda que a iniciativa desse conhecimento, que o interesse desse conhecimento parte de Deus, perfeito? E a gente vai fazer isso olhando para um texto que está em Atos, capítulo 17, do 26 ao 28. A gente vai ficar no mesmo texto, no mesmo capítulo da aula passada, porém a gente vai ler alguns versículos à frente. Atos 17, do 26 ao 28, que diz assim: De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declaram alguns dos vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Amém? Eu quero que você frise o versículo 27 comigo, que diz assim, ó: Deus assim procedeu. Perfeito? Como assim procedeu? Ele criou, de um homem só, criou todas as coisas para que povoassem a terra. Deus assim procedeu, indicativo de propósito, para que a humanidade, para que? Ele está falando da finalidade disso. Porque Deus procedeu dessa maneira? Para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Perfeito, meus irmãos? O que eu quero que você entenda com esse versículo? Há um interesse ativo por parte de Deus de se revelar para você. Paulo, aqui no mesmo discurso de Atenas, que nós falamos no último vídeo, aquele povo adorava um Deus desconhecido, adorava um Deus que não conhecia. E Paulo vai pregar a respeito desse Deus desconhecido, e ele vai dizer que esse Deus é o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou tudo que existe. E esse Deus assim procedeu para quê? Com a finalidade de que a humanidade o buscasse. Deus criou o homem para que o homem o buscasse. Aqui está a revelação de um dos objetivos da criação do homem. O homem foi criado para buscar a Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento com Deus. A gente pode ir até um pouquinho mais fundo e lá na criação do homem. Antes da queda, você vai ver durante 6 dias Deus criando, fazendo toda a criação. E antes de Deus criar alguma coisa, primeiro Deus preparava o ambiente. Por exemplo, você vai ver que Deus criou o mar e ele diz então para que hajam os peixes, hajam as criaturas marinhas, e do mar, do ambiente preparado para essas criaturas, elas passam a existir. Deus, sempre quando vai criar alguma coisa, primeiro ele prepara o ambiente. E quando eu falo de ambiente, eu falo de subsistência. Esse ambiente é necessário para que essa criação exista. Por exemplo, Deus não poderia criar os peixes sem antes criar o mar, sem antes criar um ambiente para o acolher, porque era nesse ambiente, no mar, que estava tudo
tudo que aquela criatura precisava para sobreviver. Tirar o seu alimento, tirar o seu oxigênio, tirar a sua existência estava naquele ambiente. E assim foi com todas as coisas. Deus prepara o ambiente e depois Deus vem com a criação. E o que me chama a atenção é que com o homem não foi diferente. Deus vai criar o homem, mas não sem antes ter preparado um jardim, ter preparado um lugar para a habitação do homem. No sexto dia, Deus cria o homem, mas primeiro prepara o ambiente. E aqui, para que nós possamos entender que Deus deseja se relacionar com você, que Deus deseja que você o busque e que você deveria ativamente estar tentando conhecer, buscar a Deus e ter intimidade com Deus, nós precisamos entender esse ambiente que Deus criou. O ser humano, diferente de toda a criação, diferente dos animais e diferente dos anjos, por exemplo, o ser humano ele tem duas naturezas, uma natureza terrena e uma natureza espiritual, uma natureza celestial. Os animais não, os animais só têm uma natureza física, uma natureza terrena. Os anjos também não, eles só têm uma natureza espiritual. O ser humano habita em duas naturezas. Quando Deus cria o Éden, Deus cria tudo que é necessário, Deus coloca naquele jardim tudo que é necessário para alimentar as duas naturezas do homem, para que o homem possa existir e ser suprido em tudo que ele precisa para viver. E primeiro, Deus atende os requisitos físicos, pois naquele jardim haveria alimento, haveria o oxigênio, haveria tudo que o homem precisa para existir. Mas também naquele jardim havia a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus todos os dias, na viração do dia, vai se relacionar com Adão, vai se encontrar com Adão. E isso só é interrompido na queda. O jardim do Éden era o ambiente que Deus preparou para o homem viver. E tudo que estava naquele jardim era não somente algo que o homem poderia ter, mas que o homem necessitava ter. O jardim do Éden era o lugar aonde Deus se manifestava para se encontrar com o homem. Logo, o ambiente que o homem precisa para viver é um ambiente aonde existe a presença e a manifestação de Deus. O homem precisa de Deus para viver. Isso está na sua natureza, isso está no seu interior. O homem necessita de Deus. Alguém um dia disse que dentro do homem existe um vazio que nada pode preencher a não ser a presença de Deus. É um vazio do tamanho de Deus. As drogas não vão preencher, o dinheiro não vai preencher, a sexualidade não vai preencher, porque é um vazio que somente Deus preenche. Por isso, o salmista declara: a minha alma anseia por ti, assim como a corça anseia pelas águas. Há uma sede de Deus. Porém, nós conseguimos entender que Deus quer se revelar para o homem, primeiro, porque Deus criou o homem com essa finalidade, para que o homem se relacione com ele. Deus deu a sua presença, porque era uma necessidade do ser humano. Porém, depois da queda, quando o ser humano vai lá, pega do fruto, come, cai, acontece toda aquela história de um jogando a culpa para o outro, perfeito? Porém, depois que o homem cai, o homem então comete um pecado. A Bíblia diz que o homem percebe que estava nu. E aí Deus, como era de rotina, como era o seu hábito, ele vai vir na viração do dia para se encontrar com Adão, para se relacionar com Adão. Porém, o homem está se escondendo de Deus. O homem percebeu que estava nu depois de comer a fruta da ciência do bem e do mal. Ele percebe que está nu e se afasta de Deus. E aqui nós vamos ver o que Deus fala quando chega no jardim. Isso me chama muita atenção. Deus vai então ao lugar de relacionamento, ao lugar de encontro, e Adão não está naquele lugar, porque o pecado faz isso, tira o homem do lugar de encontro com Deus. E Deus, o Deus onisciente, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que todo o passado, presente e futuro estão descortinados diante dos seus olhos, ele chega para Adão e pergunta: onde estás? O que me chama a atenção nessa pergunta não é Deus, talvez um Deus que não sabia o que havia acontecido. Deus sabia. Deus sabia que Adão havia pecado. Deus sabia que Adão agora, nesse momento, estava sob condição de pecado. Mas mesmo assim, Deus se aproxima do homem e pergunta: onde estás? Essa pergunta vai revelar duas coisas. Primeiro, há o interesse por parte de Deus de se relacionar contigo, mas também há o interesse por parte de Deus de reestabelecer essa comunhão. O homem foi o responsável pela queda. O homem foi o responsável por romper
com aquela intimidade e relacionamento que ele tinha com Deus, aquela conexão que tinha com Deus. Mas Deus era o maior interessado em se reaproximar do homem. Mesmo Deus sendo santo, o homem estando numa condição de pecado, ter ofendido a Deus, ainda é Deus quem chega e diz: Adão, onde estás? Isso aqui, eu quero que você entenda o interesse da parte de Deus, de se relacionar com a sua criação. Adão estava nu, agora Deus faz pele para Adão. Se Deus faz pele, é necessário que um animal seja morto. Isso já vai tipificar o sacrifício de Cristo. E ali, Deus já está dizendo como vai ser as coisas. É Deus quem vai ter que restabelecer a conexão. O homem não consegue se aproximar de Deus. O homem não consegue se achegar a Deus. Então Deus precisou criar novamente essa conexão. Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus na cruz, ele abre novamente a porta, a via de acesso que foi rompido lá no Jardim do Éden. O que eu quero falar com toda essa volta? A iniciativa por conhecer a Deus, a iniciativa por relacionamento parte de Deus. Deus tem um interesse de que você o conheça. Deus quer se relacionar contigo. E é isso que esse texto quer dizer em Atos 17, 27. Deus assim procedeu para quê? O propósito de Deus ter criado a humanidade é para que o homem o buscasse. E provavelmente como que tateando o pudesse encontrar. Ou seja, cara, é tateando. Sabe quando tu tá no escuro? Daí tu tá no teu quarto e tu não consegue enxergar nada, é tateando. Mesmo que você não consiga enxergar. Mesmo que essa via de acesso agora, que haja rompido esse acesso com Deus através do pecado que foi restituído na cruz. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Porém, Deus tá dizendo, cara, mesmo que tateando é para te procurar ele. E ele vai falar o seguinte: ainda que de fato ele não esteja distante de cada um de nós. Cara, Deus não tá trazendo dificuldade. Deus, ele não tá impedido. Ele quer que o ser humano busque. Ele quer que o homem se aproxime dele. Mas Deus, ele não tá impondo resistência. Deus não está dificultando você se aproximar dele. Eu não vou entrar profundamente nas doutrinas como a queda. Eu não vou entrar na depravação. Mas eu quero que você entenda, Deus deseja se relacionar contigo. E nós podemos ver isso em outras passagens da Bíblia. Como a gente leu no último vídeo em Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Deus está nos proclamando a conhecer ele. Em Jeremias 9, 23 e 24, a Bíblia está dizendo assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Se você tem que ter orgulho de algo, tenha orgulho disso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Deus está dizendo, só tem um motivo para você sentir orgulho e alegria, é que você conhece o Senhor. A Bíblia revela que Deus quer ser conhecido. A Bíblia mostra que Deus quer se revelar para o homem, que Deus quer ter relacionamento. Nós vamos ver em Hebreus 1, do versículo 1 e 2, a Bíblia dizendo assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Nós vamos ver na Bíblia Deus tendo a iniciativa, Deus se revelando para o homem, Deus chamando a Abraão e para Abraão fazendo uma grande nação, Deus se revelando a Moisés para libertar o povo, Deus mandando Moisés fazer um tabernáculo, que era um lugar onde a presença de Deus estaria com o homem e o homem iria se relacionar com ele. Você entende? E a Bíblia vai dizer no capítulo 1 e versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O termo habitou quer dizer tabernaculou. O Verbo foi um tabernáculo, um lugar onde a presença de Deus estava com o homem. Você entende? No Éden, Deus criou o homem, criou um jardim para que o homem estivesse com a presença de Deus. Depois Deus foi lá e permitiu, estabeleceu a criação de um tabernáculo para que a presença de Deus estivesse com o homem. Não bastasse isso, o próprio Verbo se fez carne e tabernaculou entre o homem. E agora, nesses últimos tempos, nós temos aquilo que Jesus disse: eu vou para o meu Pai e é necessário que eu vá. Mas não fica ansioso não, gurizada. Sabe por quê? Porque eu vou vos enviar um outro Consolador. E esse Espírito o mundo não tem, porque ele habita em vós. Agora nós temos o próprio Deus habitando em nós. Deus sempre tomou a iniciativa. O projeto foi de Deus. Foi Deus quem trouxe a restauração. Então o que eu quero que você entenda aqui? Deus quer se revelar para ti. Deus quer que você o conheça. E você tem a responsabilidade como cristão de corresponder a esse chamado, de corresponder a essa vocação da parte de Deus. Querido, eu quero que você entenda isso aqui. Deus quer ter um relacionamento íntimo e pessoal contigo.
contigo. Esse foi o propósito da criação do homem, para que Deus tivesse alguém com quem ele pudesse relacionar. E não que Deus não fosse satisfeito em si mesmo, ele tem o Pai, o Filho e o Espírito, eles são satisfeitos em si mesmo, mas a soberania de Deus quis criar o homem com a finalidade de relacionamento. Então a tua vida, o teu anseio tem que ser por se aproximar desse Deus, por se relacionar com esse Deus e conhecer mais a respeito de Deus. Eu quero que você digite aqui embaixo. Se você está entendendo isso, eu quero que você digite: eu quero conhecer a Deus, eu quero me aproximar de Deus. Há um chamado da parte de Deus para que você tenha relacionamento e você tenha intimidade com Ele. Tiago capítulo 4 versículo 8 vai estar escrito assim: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós. Deus tem um desejo de ter intimidade, mas Ele quer que você se aproxime dele. Ele quer que você o busque, como o texto que nós lemos 17 e 27 de Atos. Deus criou o homem para que o homem o buscasse. Deus quer que você o busque. E Ele fala, mesmo que tateando, você o possa achar. E Ele não está distante, Ele não vai dificultar a brincadeira. Ele quer que você se relacione com Ele. Ele quer te dar uma vida de intimidade. Salmos 25, verso 14 está escrito assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus está te chamando para um tempo de intimidade, para um tempo de relacionamento. Eu quero que você saia dessa lição hoje entendendo que Deus quer se relacionar contigo. Esse é o principal propósito de você ser criado, você ter uma vida de relacionamento, de adoração e de comunhão com o Pai. Hoje nós entendemos, Deus quer se revelar para ti. Há um chamado de Deus para que você tenha uma vida de intimidade, para que você tenha uma vida de relacionamento com Ele. E a Bíblia revela isso, que Deus quer que você se aproxime dele. Deus quer revelar a sua pessoa, o seu caráter, e esse conhecimento vai transformar a sua vida. É impossível alguém contemplar a Cristo. É impossível alguém contemplar ao Senhor e não ser completamente transformado. É impossível alguém contemplar a Deus e ainda somente olhar para as suas mãos, olhar para aquilo que Ele tem para te dar. Quem contempla a Deus, quem conhece a Deus, não quer somente a provisão, ele quer o provedor. E eu te conclamo nessa série de estudos para você vir comigo. Vamos conhecer a Deus, vamos nos aprofundar no conhecimento a respeito da sua pessoa, vamos viver uma vida de intimidade. Perfeito, meu querido? Galera, próximo vídeo nós vamos entender como nós conhecemos a Deus a respeito da sua palavra, que é a principal base da vida do cristão. Tudo o que Deus quer que nós saibamos foi revelado aqui. Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem ao homem, as não reveladas pertencem a Deus. Deus revelou o seu caráter, a sua pessoa, através da palavra, e nós vamos aprender isso na próxima aula. Não perca, já siga o canal, ative o sininho aqui, mande para 1 ou 2 amigos para ele ficar antenado nessa série, que eu tenho a certeza que tem o poder de transformar o teu relacionamento e a tua vida com Deus. Perfeito? Te espero no próximo vídeo, tamo junto e até a próxima.